Oi, gente, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Hoje estamos aí um pouquinho atrasados com a leitura do nosso livro, mas estamos aqui, fazendo a leitura desse livro, 30 dias, então, deixa eu erguer aqui um pouquinho mais para o pessoal ler. 30 dias para se tornar uma mulher de oração. Vou pedir para você compartilhar. Vamos compartilhar com o maior número de pessoas aí. Opa. Aí, eu já compartilhei. Prontinho. Oi, Liz, seja bem-vinda, meu bem. Saudades. Então, viva o perdão de Deus. Gente, que lição. Que lição. Antes de entrar nessa live, eu estava vivendo isso, o negócio do perdão. Estava tendo uma conversa com meu irmão e, gente, foi reveladora. Como a gente guarda coisas, como a gente tem coisas para se perdoar e para perdoar os outros. E é incrível que às vezes numa conversa é que a gente vê como a gente tem que perdoar. Mas vamos lá, o que que a autora diz? O fim de desfrutar a liberdade, a plenitude e o sucesso verdadeiro que Deus planejou para você, o perdão precisa fluir como água em seu coração. Se abrigar a falta de perdão, interromperá o fluxo do Espírito dentro de você. Até mesmo suas orações podem deixar de serem atendidas. Vamos ler, é Salmos 66. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Salmos 66, 18. Vamos até ler esse salmo para a gente ver o que, que diz a palavra de Deus aqui. Hum. Salmos 66, 18 diz o seguinte: Mas se eu tivesse guardado maus pensamentos no meu coração, o Senhor não teria me ouvido. Gente, vou até grifar isso aqui, porque eu já tinha lido esse salmo e eu não tinha prestado atenção nessa palavra. Vou ler até mais uma vez. É Salmos 66, 18. Mas se eu tivesse guardado maus pensamentos no coração, o Senhor não teria me ouvido. Revelador, hein? Revelador, revelador. E hoje, o que está te fazendo você ficar com raiva, amargurado? O que tem sido a sua raiz de amargura, digamos assim? Hoje, na conversa que eu tive com meu irmão, eu descobri algumas raízes de amargura. E, gente, eu até falei pra ele, eu falei, deixa eu me recompor, porque eu tenho duas lives pra fazer. E eu preciso estar bem. Eu preciso estar bem, porque eu tava com uma cara de choro, porque eu chorei horrores. Por quê? As verdades doem. Mas eu acho assim, ó, se tu tá no processo de melhoria, é melhor tu ouvir uma verdade de uma pessoa que te conhece do que levar tapas do mundo, né? Então é melhor uma pessoa que diga, e eu tô pedindo pra Deus, Deus, o que que eu preciso melhorar? Então é mais fácil, né? E explicar pra ele o processo, tudo que eu tô vivendo, do que ouvir de uma pessoa fora. Mas é muito interessante. E ele falou de coisas que eu preciso perdoar que eu nem tinha me tocado. Que pra mim tava tipo assim, tudo certo, tá tudo certo. E ele falou exatamente isso, que quando na verdade, eu não preciso perdoar outra pessoa, eu preciso me perdoar. O X da questão é eu me perdoar. Ele disse que quando eu me perdoar por algumas coisas que eu acho que eu fiz errado, algumas escolhas que eu acho que eu fiz errado, ele disse que a minha vida vai fluir de uma forma mais leve. E, gente, meu irmão falando isso. Meu irmão. Somos instruídas a perdoar antes mesmo de orar. Jesus disse: Quando estiveres orando, se tiveres alguma coisa contra alguém, perdoe-no, para que o Pai Celestial te perdoe os seus pecados também. Essa palavra está em Marcos 11, 25. Deus retém o perdão a nós, enquanto nos recusamos a perdoar os outros. Isso é sério, gente. Se não perdoarmos, além de ficarmos com ressentimento corroendo a mente e o coração, não poderemos desfrutar do completo perdão de Deus. Motivo por, por si só de pressão intensa sobre nossa consciência. Perdemos toda a paz. E o meu irmão estava falando que toda falta de perdão, né, gera culpa. E a culpa é uma das principais causas de pânico e esquizofrenia. Se não perdoarmos, as únicas prejudicadas seremos nós mesmas. Já escrevi isso antes. Não é válido repetir. O perdão não justifica o que outra pessoa fez, mas liberta você. A fim de ter plenitude e sucesso verdadeiro, precisamos ser livres. O perdão nos permite seguir em frente. Aí o segundo tópico é receba o perdão de Deus. Uma das melhores maneiras de se tornar uma pessoa perdoadora é compreender e aceitar o perdão de Deus. O Senhor escolheu
perdoá-la e quer que você decida estender o perdão aos outros. Jesus disse: perdoem e serão perdoados. Lucas 6:37. É impossível ser mais claro do que isso. Não se confunda acerca do perdão de Deus. Quando você aceita Jesus, todos os seus pecados passados são perdoados por completo. A ficha fica limpa. Ela fala que ela precisou voltar a um escritório de Marianne depois que tornou cristã e confessar certos pecados do passado, porque eles ainda exerciam uma força atormentadora sobre mim. Eu ainda não havia perdoado minha mãe, embora houvesse parado com a prática de ocultismo, muitos livros sobre o assunto continuavam em minha mesa. Além disso, não tinha confessado 2 abortos que fizera antes de converter, e, embora Deus já houvesse me perdoado por tudo que aceitei Jesus, eu ainda não conseguia me perdoar. Olha que interessante essa história da autora. E eu me identifiquei muito hoje, gente. Nossa, quando meu irmão falou que eu preciso me perdoar, que eu preciso seguir em frente, falei, gente, justamente hoje que eu vou falar sobre perdão, esse guri me liga e fica 1 hora. Eu falei, falei, Chico, tu tá 1 hora no telefone. Na verdade, ele só me ligou pra me dar dicas, enfim, de como eu devo cuidar do Davi e falar, né, que se eu quiser eu posso passar o domingo lá com o Davi, enfim, da importância de ter uma figura paterna, enfim. Ele me ligou pra isso e a conversa tomou um rumo, gente, que assim, ó, foi uma sessão terapêutica, assim. Chorei horrores, chorei assim, ó, chorei. E só de falar nesse assunto choro de novo, porque, gente, como é difícil a gente se perdoar, como a gente se culpa, como o diabo é sujo e ele usa a culpa pra nos culpar. Hoje eu entendi, assim, ó, perfeitamente que eu preciso me perdoar. Que tudo bem errar, tudo bem falhar, mas que eu preciso me perdoar. E como dói a gente ter que se perdoar e a gente entender que a gente falhou e que a gente tá colhendo as consequências disso e que tem coisas que vai ser pro resto da vida. Como dói, tipo, encarar isso. E quantas pessoas não, talvez não precisam desse olhar, tipo, o que que eu preciso me perdoar hoje? O que que eu preciso encarar de uma outra forma? Nossa, gente, isso me doeu assim no fundo da minha alma. Por quê? Porque toca numa ferida minha, toca em coisas que eu não, em assuntos que eu não gosto de falar. Então, eu hoje eu vi que o perdão, gente, é essencial, essencial, é essencial. E eu acho que o perdão, eu falei pro meu irmão, é um processo, né? É um processo que a gente tem que estar fazendo. E eu falei pra ele que eu quero melhorar, que eu quero mudar, né, que eu tô no caminho, assim, que eu falei pra ele que eu me esforço muito, 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 muito mesmo. E eu agradeci as coisas que ele me falaram, porque se ele me falou é porque ele me ama, né? Porque ninguém vai falar uma coisa pra ti que se não quer melhorar. E ele falou, enfim, do exemplo dele, tá? Eu falei que eu vou melhorar, que eu tô melhorando, que eu tô me esforçando, né? Que eu me esforço muito, muito, muito mesmo. E assim, gente, como é difícil a gente perdoar. Como é difícil a gente perdoar os outros e como é difícil a gente se perdoar. Como isso dói no nosso coração. Como eu falei, Deus, como tu precisa ainda me tratar. E o que é engraçado, justamente no dia do perdão, de falar do perdão, meu irmão veio falar isso pra mim. Então, como a gente precisa se perdoar, como a gente precisa tirar a culpa, né? Tirar a culpa, tirar a dor, porque, gente, o perdão machuca. É uma coisa, é uma dor que machuca a gente, né? Como a gente tem que estar assim aberto também a perdoar, aceitar, como meu irmão disse, aceitar, tudo bem, te machucaram, tu fez uma coisa errada, mas tipo, tu aprendeu. E aí, tipo, o que eu fiz nem foi assim tão errado. Na minha concepção foi uma coisa errada, mas não é uma coisa assim, meu Deus, errado. E eu falei pra ele, como eu tô me esforçando, como tô me esforçando assim para ser melhor, pra me tornar uma pessoa melhor. Eu falei pra ele que o que a autora falou, que o perdão é um processo que tu tem que evoluir, é um processo diário, é um processo que dói. Por quê? Eu imagino que a gente é um diamante, e o diamante, para ser lapidado, na verdade, o que que lapida o diamante? É um laser, ele vai quebrando o diamante para ele ficar reluzente. E, gente, isso dói, isso é muito doloroso. A gente aceitar, assim, que Deus ama a gente, mas que a gente precisa melhorar, dói. Não vem dizer que, ai, não, é tudo, como é que eu posso falar? É tudo lindo. É lindo sim, mas é um processo doloroso. É um processo doloroso. E eu falei pro meu irmão que eu quero ficar cada vez melhor, eu quero entrar nesse processo de melhoria. E eu acho que vai muito da gente querer melhorar. Deus, eu quero perdoar aquela pessoa, eu quero me perdoar, porque no meu caso eu quero me perdoar. Me perdoar, eu quero aceitar, trabalhar a aceitação também.
aceitar que você errou, que você pecou, mas que você quer melhorar, que você quer ser transformado por Deus, é aceitar o processo. E quantas vezes a gente tá numa fase que a gente precisa mudar, precisa ser transformado e a gente não aceita. Eu tive a humildade de aceitar tudo que o meu irmão falou, chorei. Falei, não, eu preciso melhorar isso, eu vou me trabalhar isso, eu preciso aceitar isso, né? E para mim, gente, é um assunto que dói muito, sabe? Dói muito, assim. Eu sou mãe e ser mãe é uma coisa para mim que é muito difícil, é muito trabalhoso, é muito cansativo. Eu falei para ele que eu tenho me esforçado para ser uma mãe melhor, mas que às vezes é cansativo, eu me canso, eu durmo um pouco. E ele disse então algumas coisas que eu tinha que melhorar e como isso dói. Dói porque assim, eu falei para ele, eu estou me esforçando o máximo para ser uma melhor mãe para o meu filho. E hoje é dia da mulher e eu fiquei pensando quantas mulheres hoje estão dando o seu melhor, né, pra gente ter filho. Eu acho que só quem é mãe sabe o sacrifício que a gente faz. Eu falei pra ele que todas as minhas escolhas agora são baseadas no meu filho, que antes eu só pensava em mim. Então eu comia o que eu queria, hoje não. Tudo eu penso no meu filho, tudo é pro meu filho. Eu eu penso, eu vou trabalhar num emprego no hospital, tá? Mas daí não tem quem pegue ele na escolinha. E às vezes eu acho que até ele me disse que eu me culpo demais, né? Que eu me cobro demais, que é pra mim ficar mais tranquila, saber que eu tô fazendo o meu melhor, mas que é um processo de melhoria, enfim, né? E como a gente se culpa. Quantas vezes tu já fez alguma coisa errada pra ti mesmo e tu não pediu perdão? Então hoje eu quero pedir, Verônica, eu te perdoo, tá tudo bem, tá tudo certo, tu tá te esforçando, tá fazendo o teu melhor e tá tudo bem. E eu digo todos os dias pra mim mesmo, gente, que a minha vida tá melhor e que a minha vida vai melhorar. Porque, gente, tem dias que é muito difícil a gente se perdoar, a gente aceitar o amor de Deus. E eu creio que eu tô sendo transformada por Deus porque eu quero ser uma mãe melhor pro meu filho. Eu sempre falo isso pra Deus. E hoje acho que, tipo, veio tudo de encontro, assim, sabe? O que eu li hoje de manhã e o que o meu irmão me disse, porque realmente eu preciso tirar essa culpa. Porque eu projetei uma família feliz, um casal, e as coisas não aconteceram do jeito que eu queria. E eu me culpava muito, 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 muito. E mesmo não sendo culpa minha, né, a família ter se desmanchado, eu ainda carregava essa culpa. E olha como a culpa, a falta de perdão nos afasta da presença de Deus. Quantas bênçãos eu posso ter deixado de receber por carregar essa culpa. E hoje eu entendi que tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu tô fazendo o meu melhor, tentando fazer o meu melhor com as ferramentas que eu tenho, com o que eu tenho. E quantas mães não levantam todos os dias fazendo o melhor com o que tem, com as ferramentas que tem, né? E tudo bem, tem pessoas que amam ser mãe, tem pessoas que acham bacana ser mãe, eu acredito que não sejam para todas, né? Tem pessoas que é mais difícil e tá tudo bem, porque cada pessoa é diferente, cada pessoa é único, assim, como quem tem filho, teu filho tem mais que um filho, um é diferente do outro, tá tudo bem. E tem dias que eu peço e falo, Deus, me ajuda, porque eu tenho coisas que eu não consigo, tem coisas que eu acho que eu não sou capaz. E quantas vezes a gente não se acha capaz de fazer algumas coisas e a quem a gente recorre ajuda? Será que a gente tem alguém para recorrer? Eu sempre tô pedindo ajuda de Deus. Tem situações que eu falo, Deus, se não é tu, eu não sei o que fazer. Principalmente na educação de um filho, gente, que antigamente, na minha época, tu botava um filho na frente da televisão e a criança ficava. Hoje eles pedem de tudo. Não sei se sou eu que sou assim, mas eu não tenho muita paciência pra. Então ele me pede muita coisa. Bom, essa semana eu falei, filho, a mãe não sabe de tudo. O que eu souber pesquisar, eu te falo, mas eu não sei de tudo. Então, hoje eu tive que me pedir perdão para Deus, porque eu posso achar que eu não estou fazendo um bom trabalho, mas sim, eu estou fazendo um bom trabalho, estou fazendo o meu melhor como eu posso. E você? Quantas situações você precisa pedir perdão? Sabe que quando eu trato minhas pacientes no consultório de terapia neural, os pontos que mais dói é o da mágoa, né? E o do perdão ali, da raiva. E hoje eu entendi por quê. Porque tem coisas que tu acha que tá resolvido e não tá resolvido, não tá resolvido. Tem muita coisa para resolver. Mas é um processo, você precisa se deixar. E hoje eu li uma matéria antes de entrar aqui, que eu tava almoçando, muito interessante, que choro, gente, não é sinal de fraqueza, é sinal de equilíbrio. Aí eu pensei, meu Deus, então eu sou uma pessoa muito equilibrada, porque quem era uma sanguínea que vivia rindo, hoje eu 2h13 eu tô de joelho chorando. 2h13 eu tô de joelho chorando. Na igreja, então, nem se fala. Nem se fala, nem se fala. Ó, a lista dizendo, ó, que ela sabe o quanto eu me esforço pra dar o melhor pro meu filho. Sempre tentando ser o melhor, viu? E eu falo pra Deus, Deus, tu sabe o quanto eu tô me esforçando, o quanto eu ainda. E, gente, eu tenho muito que melhorar.
Muito que melhorar, muito que melhorar. Hoje de manhã a gente se vestiu e aí foi muito engraçado. Eu falei, filho, olha que lindo que você tá. Olha lá no espelho e veja que sensacional que você tá. Que lindo que tu tá. Que maravilhoso. Aí fiz ele lá no espelho, fiz ele olhar, gente, eu tava num desgadeamento, porque agora com o cabelo curtinho eu ando meio desgadeada, é próprio do corte assim mesmo. Eu parecia um leãozinho de Juba. Mas ele falou: Nossa, mamãe, você tá linda. Eu falei: Você também. Você tá maior gato, filho. Gente, eu não tive isso na infância. Até eu falei pro meu irmão: Como as pessoas exigem que nós sermos, né, falando de mãe, mãe perfeitas, se a gente não teve mãe perfeitas? A minha mãe fez o melhor dela do que ela pôde. Ela trabalhava muito, mas muito para dar o melhor, para morar no melhor lugar, para garantir condições melhores. E o que que eu faço hoje em dia? Claro, eu já tento evoluir mais, tipo, hoje eu às 5 horas da tarde eu vou buscar meu filho, a gente vai fazer um piquenique, né? Mas o que que nós fomos criados para trabalhar? Para fazer? Trabalhar, 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 trabalhar. E será que é isso? Tipo, o que que meu irmão tava me questionando? Será que é isso que o Davi precisa? E óbvio, uma criança, ele tem 4 anos, ele precisa de atenção. Mas como é que tu vai dar uma atenção se tu não recebia atenção? Foi isso que eu quis trabalhar com ele. E ele falou: tu tem que te perdoar, tu tem que perdoar tua mãe, tu tem que perdoar teu pai, tu tem que perdoar todo mundo que não te deu atenção e saber que essas coisas precisam melhorar. Gente, isso doeu na minha alma. Na minha alma. E como a gente tem que estar aberto e escutar o que as pessoas falam. Eu falei pra eles, agora eu vou ter que me recompor, porque eu não tenho condições de fazer a live assim, eu tive que esperar um pouco, fui almoçar, fui ajeitar outras coisas, porque a gente tava chorando horrores. Horrores, horrores, mas eu sou eternamente grata. Ele falou, não fica bravo comigo. Eu falei, não, tranquilo. Eu falei, é bom que eu te escute, tu me escuta. Porque eu falei pra ele, as pessoas precisam entender como funciona a minha mente, que a minha mente funciona um pouco diferente. Você é para ser mãe na sua mente. Eu gostaria de ter a coragem que você tem. Você sabe disso, Alice, que diz que eu tenho muito coragem. E, gente, como assim, é difícil mudar. Como a dor, tipo, a mudança gera dor, né, gente? Eu tenho me trabalhado todos os dias para ser uma pessoa melhor e melhor em todos os sentidos. Melhor mãe, melhor filha, melhor líder, melhor discípula, né? Melhor mulher. E como a gente deixa muitas coisas a desejar. Tipo, eu tava pensando nisso hoje. Hoje era dia da mulher. O meu filho me lembrou que era dia da mulher. E eu pensei, meu Deus, fazem 3 meses já que eu me comprometi a caminhar e eu não consegui caminhar. O quanto a gente tá se deixando, sabe, se anulando, assim. Aí eu pensei, não, eu tenho que começar a cuidar de mim mesma, porque como, né, eu vou gerar um filho sadio se eu não tô cuidando de mim mesma? Tem um mantra que eu falo todos os dias de manhã, que eu sou uma mãe forte, eu sou equilibrada, né? E agora eu inventei outro, ser mãe, que ser mãe vai me deixar rica, é uma coisa assim. Eu liguei ser mãe com prosperidade. E o quanto a gente tem que se trabalhar, e a gente tem que ter convicção de trabalhar. E, tipo, nossa, tenho estudo, tenho conhecimento, mas quanto as mães, vamos botar as mães em gerais, trabalham em si, tem esse tempo para se trabalhar, né? Eu fico pensando numa mãe, eu tenho só um filho, né? Pensa uma mãe que tem dois, três filhos, que tempo que ela tem para ela para se cuidar, para parar e pensar, meu Deus, o que que eu preciso melhorar? Gente, eu acho que tem mãe que chega em casa e ela só pensa, eu vou dar comida para se criar ele e vou dormir porque eu tô morte cansada. Tipo, é isso que eu penso, sabe? E, tipo, eu fico pensando, meu Deus, eu trabalho em home office, eu trabalho em casa, né? Eu fico pensando, como que as pessoas conseguem dar conta de tudo sem a presença de Deus? Porque, gente, é só Deus que capacita a gente. Tem coisas que é só Deus. Ah, deixa eu contar uma bênção pra vocês. Ontem eu fui atender minha paciente em casa, uma paciente de terapia neural, já é minha paciente desde outubro. E aí eu precisava comprar uma câmera para fazer minhas lives, porque eu quero fazer com os slides tanto no Instagram quanto no YouTube. Fui ver o preço da câmera, 150 lá ali nos camelôs, tinha um lugar por 95, mas eu ainda achei caro. Fui pra casa da minha paciente, essa minha paciente tem muita coisa, ela sempre me dá um monte de coisa. E daí eu pensei, mas eu só pensei, bah, bem que ela podia me dar uma câmera, né? Já que ela tem tipo 3 computadores, tem duas, três impressoras, assim, a pessoa tem um monte de coisa. Tá, pensei nisso, fiz a terapia e ajudei ela a fazer umas outras coisas, porque eu fico pensando, eu vou na casa da pessoa fazer terapia, mas às vezes eu demoro muito mais conversando com a pessoa do que aplicando a medicação. Nisso eu falei pra ela, vou te mostrar a câmera que eu vou comprar. E encontrei na Shopee por X valor. Daí ela disse, ai, esse preço tá bom. Daí ela disse, compra uma pra mim. Daí eu falei pra ela quanto ia dar valor. Daí ela faz o seguinte, quando chegar, eu pago a minha e a tua. Gente, isso é milagre de Deus. Parece assim que ela ouviu. Quando eu falei bem que ela podia me dar uma câmera, eu falei só em pensamento. Eu não falei. E aí vocês, tipo, daí eu vejo Deus agindo na minha vida.
Eu vejo que Deus age na minha vida. Então, na minha vida, a gente é muito Deus. Então, eu creio que não foi por nada, assim, que Deus, tipo, meu irmão falou comigo, eu tive que chorar, ele me falou que eu tinha que me perdoar. Porque às vezes o que a gente precisa é parar, respirar e falar, tá, e aí, o que que eu tô fazendo? O que que eu preciso melhorar? Essa semana eu aprendi numa mentoria que a gente precisa fazer perguntas pra nós e esperar as respostas, né? Tipo assim, eu quero ser rica, como eu posso fazer pra ser rica? Que habilidades eu preciso desenvolver? E eu tenho que pedir pra Deus, Deus, o que que eu preciso melhorar como mãe? Como eu posso ser melhor? E é isso e hoje eu recebi um feedback de como eu posso ser melhor. E quantas de nós estamos fazendo isso? Quantas de nós estamos nos dispondo, né, a fazer as coisas melhor? Olha, vamos ver o que ela diz aqui. Lembre-se. Aí depois ela diz que depois que ela confessou os pecados, ajudou a receber o perdão, o Senhor já tinha estendido a mim e também quebrou as consequências do pecado na vida dela. Lembre-se, Deus concedeu um caminho para você receber o pleno perdão que ele ofereceu por meio da confissão e do arrependimento. Você pode dizer: Fiz isso, Senhor, e peço que me perdoe. Detesto o que fiz, estou chateada e prometo que nunca mais vou fazer a mesma coisa de novo. No entanto, se queremos que Deus nos perdoe por tudo que nós também devemos perdoar. A única maneira de receber o perdão divino por nossa falta de perdão é perdoando os outros por completo e nos perdoando. A gente tem que se perdoar. Perdoe. Fez alguma coisa de errada, falou errado com teu filho, brigou com a colega de trabalho. Peça perdão, Deus. Eu perdoo aquela abençoada. Eu perdoo a minha colega, a minha chefe, eu perdoo o meu esposo, quem é casado aqui. Que às vezes eu sei que o marido é uma bênção. Eu profetizo que o marido é uma bênção e o meu, quando vier, vai ser mais bênção ainda. Então, gente, eu sei que é difícil. Hoje, gente, eu tava com dificuldade de me perdoar. Imagina se perdoar o outro. E eu me perdoar, imagina se perdoar uma pessoa que te incomoda ali todo dia, ou tipo, que te alfineta todo dia. Eu sei que não é fácil, mas peça ajuda. Peça para Deus, Deus, me ajuda, me capacita me perdoar a pessoa. Recuse-se a ficar presa à falta de perdão. Não perdoar o outro é um daqueles pecados que costumam nos torturar. Pode parecer bom por um momento, mas logo começará a te destruir. Não se permita cair nesse erro. Em vez disso, obedeça a Deus e libere a outra pessoa. Dê a elas a chance de mudar e de serem diferentes do que foram no passado. Isso não quer dizer que você deve se colocar na posição de ser magoada novamente. Pelo contrário, significa que você se entregará às pessoas na mão de Deus e prossegue sua vida. Isso aqui é maravilhoso. Quando você tem uma pessoa que está te incomodando, você entrega ela na mão de Deus e deixa que Deus faz o resto. Quando perdoar alguém, sentirá mais liberdade, plenitude e sucesso verdadeiro. É por isso que quando perdoa, você entra no rio da vida e refrigera a sua alma e purifica. Ao perdoar, você se torna mais semelhante ao Senhor. Quando não perdoa, o ressentimento toma conta de você, embora ele não elimine sua salvação, limita o que Deus pode fazer em você e por meio de você. Também impede se tornar tudo que foi criada para ser. E é o que eu sempre tô falando, né? Deus, eu quero ser tudo que eu nasci para ser. Eu quero ser tudo que eu nasci para ser. Peça perdão a Deus e mostre qualquer pessoa que precisa do seu perdão. Acredite, ao orar assim, o Senhor traz rapidamente essa pessoa à sua memória. Então a gente tem que, tipo assim, pedir, Senhor, me perdoa e perdoa as pessoas que me magoaram. E tenho certeza que se você fechar os seus olhos agora, muitas pessoas vão vir na sua mente. Confesse a Deus toda pessoa ou todo ato que precisa ser perdoado e peça a Ele que ajude a perdoar por completo. Recuse-se a amarrar-se qualquer pessoa a você pela falta de perdão. Descobrir que entregar as pessoas ao Senhor em oração e pedir a Deus que opere na vida delas, levando a se alinhar a Ele, é melhor do que se vingar. Eu achei o máximo isso aqui. O Senhor responderá a sua oração e você será liberto desse processo, porque tu tira a responsabilidade de ti e tu diz, não, Deus, ó, ela me magoou, fez isso, fez aquilo, mas eu entrego essa vida nas tuas mãos. Tu vai dirigir os caminhos dela. Gente, isso aqui é revelador. O perdão nem sempre acontece do dia para a noite. Em geral, ele é um processo, em especial para as feridas profundas e danosas, que é essas assim que eu tinha que em nome de Jesus está sendo curada. Por que que não foi curada? Está sendo porque é um processo. Eu não vou sair daqui dessa live, ai, estou curada. Não, como eu falei pro meu irmão, tudo isso é um processo. E processo não é tipo assim da noite pro dia. É um caminho que a gente percorre. Às vezes são necessárias camadas de perdão para eliminar as camadas de ressentimento que se acumularam ao longo do tempo.
Continue orando e pedindo a Deus que ajude você a perdoar por completo. Tenha cuidado, em especial, de perdoar os seus pais e o seu cônjuge. Guardar rancor contra qualquer um deles trará tristeza e sofrimento para a sua vida. Peça a Deus que lhe mostre se existe algum ressentimento nessa área. Mesmo com as melhores pessoas, nas melhores circunstâncias, ainda pode haver momentos que será necessário perdoar. Ela falou que descobriu que se você orar pela pessoa que precisa perdoar, seu coração se abrandará em relação a ela. A verdade é que passamos a amar aqueles por quem oramos. E por isso que no processo de oração você desenvolve o coração de Deus em relação à pessoa que você magoou. E olha que interessante, né, gente? Eu consegui perdoar o Marcos, né, meu ex-marido, né, pela traição. E eu não consegui, tipo, eu ainda não consegui me perdoar. Tipo, olha que interessante, olha que coisa louca, né? Tu perdoa um ser pelo que ele te fez e tu não consegue se perdoar. Olha como o ser humano precisa do cuidado mesmo, realmente, de Deus. Se precisa pedir perdão a alguém, busque a orientação do Senhor sobre como se aproximar dessa pessoa. Cubra o assunto em oração primeiro, em seguida proceda conforme a orientação do Espírito Santo. A decisão da pessoa em perdoá-la é algo que só depende dela. A disposição em perdoar também é algo que devemos manter pronto em nosso coração todos os dias. Isso não quer dizer que permitiremos que as pessoas machuquem nós de novo, né? E que tenham atitudes destrutivas. Deixar que elas façam mal não é certo. Significa que, em vez disso, em vez de decidirmos não brigar a falta de perdão, quando decidimos não abrigar a falta de perdão em nós, nem permitir que ela se transforme em amargura, temos o poder de tomar a decisão de não viver com ressentimento dentro do coração. Ai, Deus, eu decido não viver com ressentimento dentro do meu coração hoje. Eu quero ser uma pessoa transformada por ti. Quando confessamos a falta de perdão, resolvemos as coisas entre nós e Deus. A Bíblia diz: Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Isso está em João 3, 21, 22. Essa é uma promessa mais do que suficiente para mim. Ter a consciência limpa, ter a mente confiante. Sair do poço do ressentimento e entrar na ponte purificadora, né? Do perdão nosso e com o perdão de Deus. Eu vou ler a oração que a autora fala aqui, depois a gente faz a nossa oração. Então, a oração da autora é assim: Senhor, eu te agradeço por me perdoares e não te lembrares mais dos meus pecados. Mostra-me qualquer coisa que eu precise confessar hoje, para levar a ti e me libertar. Todas as vezes que eu me afastar das tuas leis e dos teus mandamentos, convence o meu coração que errei. Peço de modo especial que reveles qualquer lugar em meu coração que abrigue falta de perdão contra alguém. Não quero manter nada dentro de mim que impeça minhas orações de serem ouvidas, mas desejo viver com mais ressentimento. Não desejo mais viver com ressentimento por motivo nenhum. Ajuda-me a ser uma pessoa perdoadora, assim como tu demonstraste perdão a mim. Que eu perdoe rapidamente, não espere a outra pessoa dizer que ou pode fazer aquilo que eu acho que ela deveria. Mostre-me se há motivos